Romanos capítulo 4. Hoje é dia 31 de outubro. Em 31 de outubro de 1517, um padre católico, Martinho Lutero, doutor em teologia, alemão, pregou nas portas da igreja onde ele era pastor um documento extenso, que tinha 95 parágrafos, cada um desses parágrafos uma pontada de verdade em contraposição às ideias predominantes do catolicismo romano do século XVI. Esse documento, que ficou conhecido como 95 Teses, é de domínio público, você pode ler. Se você nunca leu os 95 Teses, leia. Você vai perceber que algumas são um pouco difíceis de entender, porque traz um contexto que não é muito nosso contexto, mas algumas são muito vívidas, muito claras, e todos nós podemos nos beneficiar delas. Está aí no Google, você pode encontrar ali e fazer a leitura. O cenário de Martinho Lutero era um cenário de predominância da Igreja Católica Romana no lado ocidental da Europa, e eles viviam uma fé que não era baseada somente em Cristo Jesus. Eles acreditavam que você precisava acreditar em outros personagens, como Maria, por exemplo, para que de alguma forma você pudesse ser beneficiado por Deus. Eles acreditavam, inclusive, que você não era salvo pela fé, mas era salvo por suas obras. Inclusive, você poderia pagar dinheiro à igreja para que Deus perdoasse a sua falta de boas obras. Então, a compreensão predominante no tempo de Lutero é que a salvação era por obras, dentro de um sistema legal, muito mais próximo do islamismo e muito distante do cristianismo. Eles não compreendiam o conceito de graça, mas tinham a convicção errônea de que o ser humano era salvo pelo seu esforço pessoal e não por uma obra graciosa de Deus. A Escritura não era o único livro, mas todas as decisões conciliares ao longo da história tinham peso de Escritura, e tudo que o Papa falava era peso escriturístico igualmente, porque eles acreditam até os dias de hoje que o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro e tem assim autoridade inspiracional na sua fala e na sua colocação. E por fim, certamente a igreja daquela época não vivia para a glória de Deus, mas estava alinhada dentro da civilização como um império, num projeto de poder, e o objetivo não era a glória de Deus, mas a perpetuação do império católico. Lutero, que foi criado nesse cenário, nesse contexto, se tornou padre, sacerdote católico romano, sem nunca ler o Novo Testamento, nunca ter lido o Novo Testamento, somente tendo acesso ao texto do Antigo Testamento. Quando fazendo seu doutorado em teologia, pela primeira vez, leu o Novo Testamento em grego, no seu texto original, e ali, lendo pela primeira vez o texto original em grego, ele leu Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, viu que o Evangelho era o poder de Deus para salvar através da fé, e ele diz que quando leu isso é como se os portões celestiais se abrissem para ele. Ele teve ali uma experiência de salvação, creu em Cristo Jesus para a salvação, e começou a proclamar ideias que eram compostas e contrárias às ideias predominantes, às quais nós falamos aqui. Martinho Lutero acreditava que a salvação não era pelo esforço do homem e não se baseava no trabalho do indivíduo, mas primeiramente na graça de Deus manifesta no envio de Cristo Jesus. Que a fé que salva não é a fé nos papas, nas bulas papais, que são esses documentos, ou nos documentos e decisões de concílios, mas somente a Escritura é a palavra de Deus. Ele acreditava também que, ainda que pudéssemos aprender com Maria, com outros personagens cristãos da história, a fé salvífica só era salvífica se ela tivesse colocada exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Ele repudiou todas as outras decisões, a fé somente em Cristo, a crença na graça de Deus, a prevalência somente da Escritura, e entendeu que o objetivo do ser humano e da igreja não é perpetuar o seu nome, mas o objetivo da igreja é a glória de Deus. Isso entrou para a história através de 5 axiomas: solus Christus, são frases latinas que vão expressando essa fé somente em Jesus. Sola fide é somente pela fé que o homem é salvo. Sola gratia é somente pela graça de Deus. Sola scriptura e soli Deo gloria. Essas expressões começaram a circular no século XVI e estão para além de Martinho Lutero, mas são resoluções que foram feitas posteriormente,
condensando o pensamento da Reforma Protestante. Isso não foi obra só de Lutero, mas surgiu na França João Calvino, na Suíça Ulrico Zwinglio, John Knox na Escócia, e outros homens se levantaram, Melanchthon e outros, que acreditavam nessas verdades. E tudo isso aconteceu, a Reforma Protestante aconteceu por causa da compreensão que a salvação é pela fé, e que o justo não é justo pela sua justiça própria, mas ele é justo por causa da obra de Deus e através da fé. Muito propício que, pela providência divina, vamos falar sobre esse assunto aqui em Romanos capítulo 4, no dia da Reforma Protestante. Porque o que proporcionou a Reforma Protestante é justamente capítulos bíblicos como esse que nós leremos hoje, onde a justificação pela fé está colocada no lugar mais alto do texto. O que proporcionou a Reforma Protestante é o que nós veremos aqui no capítulo de hoje. Nós estamos expondo o livro de Romanos pela providência divina. Nós estamos no capítulo 4, e Paulo, após uma introdução, demonstrou a condição deplorável da humanidade, como não há esperança e expectativa para a humanidade, a parte da graça de Deus. Ele mostra que somente Deus pode alterar essa realidade de pecado do ser humano, uma vez que Deus enviou Cristo Jesus, e agora, pela fé, nós podemos ser salvos. Não pela religião, não pelo nosso esforço, mas pela fé. É interessante que o que Paulo estava dizendo era extremamente desafiador para os judeus do seu tempo. Os judeus que se encontravam na igreja de Roma, os judeus que leram essas cartas, porque o que o judeu acreditava? Ele acreditava que era no esforço de cumprir uma série de leis que alguém poderia ser salvo. Então, quando Paulo diz que não tem a ver com o que você faz, mas com o que Cristo fez por você, e basta você ter fé para que você seja salvo, isso era um escândalo, isso era um problema, isso era um absurdo. O sentimento é, poxa, eu estou aqui a minha vida inteira me esforçando, cumprindo essa série de leis, e agora você vai me dizer que basta eu ter fé em Jesus, isso é um absurdo. Então havia uma reação muito forte dos religiosos do primeiro século em relação a esse discurso da fé. Assim como quando Martinho Lutero pregava o discurso de Paulo, que é o discurso de Deus, também teve muitas dificuldades, porque assim como o judaísmo do primeiro século, assim também o catolicismo do século XVI era uma religião ferrenhamente arraigada no esforço humano, e eles não queriam ouvir que a salvação era pela fé, eles queriam perpetuar a ideia que era por obras, inclusive você pagando para se ter a salvação, o que era muito lucrativo e muito necessário, enquanto eles estavam construindo a famosa, até existente ainda nos dias de hoje, Basílica de São Pedro. Pois bem, essa mensagem foi extremamente relevante para o primeiro século, extremamente relevante para o século XVI e muito relevante para os nossos dias. Todo mundo aqui talvez está pensando, eu já sei que a salvação é pela fé, mas eu quero que você entenda as implicações disso. Porque, meus irmãos, a grande verdade é que a igreja evangélica brasileira, ela entende muito pouco disso. Ela sabe repetir isso, porque ela ouve e ela repete, mas ela não sabe o significado disso. Prova disso é que nós temos uma igreja legalista. Quantos irmãos aqui não passaram por igrejas assim, e quantos irmãos aqui, inclusive, não viram isso, viram pessoas indo para longe do evangelho ao ver uma igreja legalista. O que é uma igreja legalista? É uma igreja que não entende que a salvação é pela fé. É uma igreja que acredita que é necessário determinada vestimenta para que você agrade a Deus, que é necessário determinado corte de cabelo, ou não usar determinadas adereços ou adornos, para que você seja aceito por Deus. Todas as vezes que nós estamos diante de uma comunidade que diz que você tem que guardar determinado dia, porque senão você não vai ser salvo, quando determinada comunidade diz que você não pode comer ou beber algo, porque senão você não será salvo, nós temos as raízes da religião e da religiosidade. Nós temos judaísmo, nós temos catolicismo romano, e muitas igrejas evangélicas ainda estão presas nisso. Criaram leis religiosas que levam à salvação, ou no mínimo à exaltação espiritual. Tudo bem, vai todo mundo ser salvo, mas a irmã que não usa maquiagem, essa aí está no tete-a-tete com Deus. É isso que muitas igrejas evangélicas acreditam. Os irmãos que estão acostumados com o contexto
batista mais contemporâneo, talvez ache surpreendente essa situação, mas ainda hoje, nos recônditos do evangelicalismo brasileiro, nós estamos cheios de igrejas que pensam assim, pessoas que pensam dessa forma. Inclusive, esse legalismo, esse pensamento religioso e não evangélico, não evangelical, que vem do evangelho, ele é tão verdadeiro no nosso meio, que muitas pessoas acham que é se sacrificando que vão agradar a Deus. E aí o legalismo fica revelado no coração e não somente na roupa, porque muitos irmãos aqui não estão preocupados com essa questão de roupa, com esse legalismo externo, mas o coração é legalista. Então eles acham que se eu tenho um problema e se eu jejuar, Deus vai resolver o meu problema, porque eu paguei um sacrifício ficando sem comer e Deus vai me retribuir. Isso é religião, isso não é evangelho. Deus não precisa do seu sacrifício para que você possa agradá-lo. Deus se agrada de você por causa que pelo fato de quando Ele olha para você, Ele olha através de Cristo Jesus. Então Ele vê o Filho que toda a lei cumpriu, perfeito foi, e vê a sua fé no Filho, e Ele olha para você, e antes de ver os seus pecados, Ele vê Jesus Cristo perfeito. Então Ele te aceita pela obra de Cristo, e não por aquilo que você é, por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer. Inclusive a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Então muitas vezes nós estamos orando de uma forma completamente equivocada, mas até nisso Deus é maravilhoso, porque o Espírito Santo está ao nosso lado, sempre habitando em nós, e traduzindo para Jesus, e Jesus intercedendo ao Pai, porque se Deus fosse ouvir diretamente, claro que no sentido espiritual Ele ouve, mas se Ele fosse levar em consideração o que nós falamos, a gente já teria sido consumido. Mas é tão maravilhosa a graça de Deus que até em como nós oramos, o Espírito Santo traduz de uma forma correta para que Deus possa nos ouvir. Então não tenhamos essa ideia errada no nosso relacionamento com Deus. Alguns pensam que quando peca o Espírito Santo foi embora. Outros pensam que quando pecam, Deus vai matar logo, então eu tenho que me reconciliar aqui, porque se o arrebatamento vier eu vou ficar para trás. Meus irmãos, quanta religião, quanto legalismo e quão pouco evangelho. Nós, como batistas, asseveramos, como nossos irmãos presbiterianos, o fato de que a salvação é para sempre e que o crente não perde a sua salvação, uma vez que ele foi salvo por Deus. No restante, todas as denominações desse país, com algumas exceções de algumas ramificações menores, como a cristã evangélica, por exemplo, acreditam que o crente pode perder a sua salvação. E a maior parte dos evangélicos vivem sem a certeza da salvação, a maior parte dos nossos amigos evangélicos de outros lugares vivem debaixo desse medo, de que se eles pecarem, Jesus voltar, eles vão para o inferno. Isso é legalismo, isso é religião, isso revela um coração que acredita que a gente é salvo pelo nosso esforço, e se eu pecar eu vou para o inferno. Isso não é o evangelho da salvação pela graça mediante a fé. De forma que o que era o impacto para os judeus do primeiro século, para os católicos do século XVI, é uma mensagem urgente para os evangélicos brasileiros do século XXI. Então, quero que você esteja atento, cresça no seu conhecimento e seja um instrumento de proclamação do verdadeiro evangelho, de um evangelho através da fé. Romanos, capítulo 4, nós vamos fazer leituras porcionadas, indo agora até o verso 8. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está apresentando para nós Abraão como ícone de alguém que foi justificado pela fé. E por que ele escolhe Abraão entre todos os outros personagens do Antigo Testamento? Porque Abraão é o homem que foi o originário, quem deu origem ao povo judeu. Então o judeu tinha com muito orgulho o fato de ser descendente sanguíneo de Abraão. E eles acreditavam que Abraão
foi justificado por obedecer a Deus, que Abraão foi considerado justo e entrou para a história porque ele era um homem que fazia as coisas do jeito certo. E essa era a compreensão deles, de que cumprindo a lei, eles iriam agradar a Deus. E aqui, ele escolhe Abraão, que é esse patriarca, que é esse símbolo, para mostrar que Abraão, assim como Davi, que traz aqui, que aparece no texto com citações, eles eram homens falhos e foram justificados pela fé, e não por aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. É muito interessante que até os dias de hoje as pessoas consideram Abraão pai da fé. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele levou o filho e ele obedeceu. Porque ele saiu da terra dele, da parentela, e foi para a terra prometida. As pessoas sempre acham que Abraão é o pai da fé pelo que ele fez, e é justamente isso o contrário que a Bíblia está dizendo. Que ele é o pai da fé porque ele creu, e não porque ele fez. Então o texto bíblico diz, o que a gente vai falar a respeito de Abraão? O texto bíblico está perguntando aqui no verso 1, ele é o nosso pai segundo a carne, ele é o homem que deu origem ao povo judeu. O que ele conseguiu com isso? O texto bíblico está dizendo, fazendo uma pergunta, ele conseguiu algo diante de Deus por causa da sua questão sanguínea? E o texto bíblico vai dizer que não é isso. Ele não foi justificado diante de Deus, ele não foi considerado um homem de fé por causa do que ele fez, não é por obras, para que ninguém tenha do que se orgulhar. Verso 3, o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão foi considerado um homem justo, Deus aceitou Abraão, não é por causa daquilo que ele fez, mas porque ele creu. Quando Deus falou com ele, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou enviar, Abraão creu. E quando ele creu, isso lhe foi atribuído por justiça, ou seja, a partir daquele momento, a partir da fé, Deus começou a olhar Abraão como um homem justo. Então, justo, na perspectiva do Evangelho, não é quem cumpre toda a lei, mas é quem obedece, quem acredita no ser supremo justo, que é o Deus verdadeiro. Então, Abraão é considerado justo pela sua fé. Ele até traz aqui uma comparação no verso 4, no verso 5, olha, quem trabalha o mês todo e recebe o salário, não recebeu dádiva nenhuma, ele é digno do salário. Agora, a salvação não é assim, a salvação não é viver uma vida e receber um salário no final, a salvação é, sendo um vagabundo pecador, você se tornar não só um recebedor de salários, mas se tornar co-herdeiro do reino de Deus, da herança que o Pai vai dar para Cristo Jesus. Sem ter feito nada, você foi colocado na listinha de co-herdeiro de Jesus. Isso é a salvação pela fé. Não é nesse sistema legal e compensatório, onde eu trabalho e eu recebo. E aí ele vai citar aqui Davi, quando ele diz algumas palavras que estão no Antigo Testamento, que apontam também nesse sentido. Isso até responde, meus irmãos, uma pergunta importante que muitas pessoas fazem. Bom, se a salvação é somente em Jesus, como que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Se a salvação é por crer em Jesus, como que Moisés, Jesus nem tinha nascido, como que ele foi salvo? O texto bíblico deixa claro que os homens sempre foram salvos pela fé, através da graça de Deus, mediante a fé. No passado, eles criam no Deus verdadeiro. Agora o Deus verdadeiro se encarnou na pessoa de Cristo, por isso agora é necessário a fé na pessoa de Cristo. Mas antes era a fé no Deus verdadeiro que salvava, como Abraão. Então alguns têm aquela ideia errada, não, no tempo do Antigo Testamento, os homens eram salvos pela lei. Agora eles são salvos pela graça. Isso é um absurdo, isso é um erro. E o texto bíblico está mostrando que Abraão foi salvo pela graça mediante a fé. No verso 9 até o verso 12, o texto bíblico vai mostrar que essa fé não era só, essa fé que salva não era só para Abraão, mas ela é para todos. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os circuncisos? A pergunta é, ela é só para os judeus que são descendentes de Abraão segundo a carne, ou ela é para todas as pessoas, independente de serem circuncidadas ou não, independente de serem judeus ou não? Por que dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça?
Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Abraão foi considerado justo por Deus antes de Deus exigir que ele fosse circuncidado. Então o texto bíblico está mostrando que Abraão foi considerado justo antes de cumprir as obras da lei. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele está dizendo o seguinte: Deus considerou Abraão não a partir do momento que ele se circuncidou e começou a cumprir leis que Deus colocava para ele, mas ele foi considerado justo antes de cumprir qualquer obra da lei. Assim também a salvação pela fé é para todas as pessoas, independente de sermos circuncidados ou não, independente de sermos judeus ou não, independente se estamos na religião A ou na religião B. Do verso 9 até o verso 12, nós aprendemos que essa justificação pela fé é para todas as pessoas. É o método de salvação de Deus, único e exclusivo. Isso trazia dificuldades para os judeus que gostavam dessa ideia de uma salvação por obras, porque isso fazia com que eles se orgulhassem, se sentissem melhor do que os outros, que não conseguiam alcançar o que eles alcançavam. E isso também precisa ser renovador para os evangélicos do nosso tempo, porque as pessoas gostam do legalismo, porque quando eu cumpro os ritos da minha religião, da minha denominação, os usos e costumes, eu me sinto superior ao outro. Quando a mulher não usa maquiagem, ela se sente a mais espiritual de todas e tem certeza que as irmãs que usam maquiagem não vão ter o mesmo galardão que ela no céu. E olha lá se vai entrar no céu. Então o legalismo, ele reforça o orgulho, a arrogância. E as pessoas gostam do legalismo porque elas se sentem melhor quando elas desprezam o outro. Então a salvação pela fé, ela é para todos. Não é só para o judeu, não é só para o cumpridor da lei, é para esse evangélico legalista. Então nós precisamos ser pessoas que compartilham essa fé verdadeira, essa fé que é através da fé, com aqueles que não têm a fé em Cristo, com aqueles que não são evangélicos. Ele é para todos. E também com os nossos amigos evangélicos que são legalistas, com muito cuidado, com muito carinho, e mostrando às pessoas que algumas práticas legalistas não as colocam numa posição superior, pelo contrário, fazem com que elas errem. E a partir do verso 13 até o verso 25, ele vai mostrar para nós que uma vez que nós somos salvos pela fé, nós precisamos viver pela fé. Que a fé não é só para te salvar e te levar para o céu. A fé é para mudar a sua vida hoje. A fé é para trazer uma caminhada, uma jornada nessa terra diferenciada. Então ele diz no verso 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vou dar uma pausa para explicar duas coisas. O texto está deixando claro que nós, que temos a fé no Deus verdadeiro, somos os descendentes de Abraão. O verdadeiro Israel é o Israel espiritual. O verdadeiro povo de Deus é o povo da fé. Então isso é muito importante para que nós não estejamos presos a perspectivas judaizantes do cristianismo. O texto deixa claro que os descendentes verdadeiros são os descendentes da fé. Assim como nós estamos estudando em Gênesis. Ele teve um filho primogênito que foi Ismael,
mas só foi contado entre o povo de Deus Isaque, porque Isaque é o filho da promessa. Assim também, o povo de Deus não são os descendentes de Abraão segundo o sangue, determinada etnia. O povo de Deus é todo aquele que crê em Cristo Jesus. E é muito interessante o verso 17, que traz aqui uma declaração a respeito de Deus, que fala que o Deus que vivifica os mortos, verso 17 no final, e chama à existência as coisas que não existem. Meus irmãos, quem chama à existência as coisas que não existem segundo esse texto? Fale, por favor. Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas muitos evangélicos têm ensinado que você precisa chamar à existência as coisas que não existem. Alguém já ouviu isso aqui? Só eu. Muita gente já ouviu. E, infelizmente, muita gente ensina isso no púlpito. Então, meus irmãos, em nenhum momento a Bíblia te dá uma ordem para você chamar à existência o que não existe. Na verdade, é dramático, porque isso é um pecado tão grave, porque o texto está dizendo que o único que chama a existência o que não existe é Deus. Então, quando alguém te ensina a chamar a existência o que não existe, você está sendo ensinado a se comportar como Deus. E é por isso que Lúcifer caiu do céu e está condenado à eternidade. Então, muito cuidado com o que se ensina por aí. Então, muitas pessoas acreditam que, de uma forma errada, que eu vou declarar pela fé, e pela fé eu vou falar que vai acontecer e vai acontecer. Isso é misticismo, isso é paganismo, isso é uma mistura que não é cristã nem evangélica. O texto está dizendo que é Deus que chama a existência o que não existe. Ele é o Todo-Poderoso. E é uma alusão a quê? A criação. Porque antes de Deus criar todas as coisas, o que existia? Nada. Pela palavra, Ele chamou os céus, a terra, a luz, as trevas, à existência. Não existia nada. Ele é o único que pode criar do nada. Feito parênteses para que você não caia mais nessas ideias equivocadas. Continuando, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Qual era a esperança de Abraão? Um homem já de 100 anos de idade, uma mulher também idosa, estéril desde a sua juventude, nunca havia tido filhos, não tinha mais o costume das mulheres. Qual era a sua esperança? Qual era a sua expectativa? Essa é a ideia de esperança aqui. Qual era a expectativa? A expectativa era morrer sem filhos, que o Damasceno, servo mais antigo da sua casa, fosse o herdeiro de todas as coisas, e que ele morresse sem ter um filho biológico. Essa era a expectativa. Então, esse é o sentido de esperança aqui. E o texto bíblico diz que ele creu contra a esperança, ou seja, ele creu contra a expectativa biológica, natural e ordinária. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O que ele está ensinando aqui, meus irmãos, é que Abraão não só foi considerado justo, ele não foi só justificado pela fé, mas ele viveu pela fé. Ele estava diante de promessas de Deus, mas a circunstância era completamente contrária ao que Deus estava falando. Mas ele não se baseou no ordinário, no natural do biológico, mas ele viveu o extraordinário, crendo naquilo que era humanamente impossível. Ele cita aqui o exemplo, fica implícito o exemplo de Isaque. Ele fala aqui da idade, dessa história que nós trouxemos à tona há uns minutos atrás. Fala que ele se fortaleceu dando glória a Deus, que ele caminhou e viveu pela fé.
E ele termina dizendo que essa vida pela fé não é só para Abraão, mas todos nós. Será atribuído a nós justiça se nós colocarmos a fé no Deus de Abraão, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que veio, morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O que isso significa? Que não foi só Abraão que foi considerado justo, mas Deus, apesar da nossa iniquidade, apesar dos nossos pecados, da nossa pecaminosidade, Deus pode olhar para você e ver uma pessoa justa, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Essa é a solução do problema da humanidade. Nós somos pecadores e temos um problema com Deus. Não que Deus tenha conosco, mas nós temos uma dívida com Deus, e ela é impagável. Agora, Jesus já pagou essa dívida para nós. O que nós precisamos fazer é dar entrada com os documentos e receber essa solução, ou seja, nós precisamos crer em Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós passamos a ter a mesma fé de Abraão e seremos considerados justos, como Abraão foi considerado justo. E isso nos dá acesso ilimitado a Deus, porque Deus não se relaciona com pecadores que vivem quebrando suas leis, porque Ele, sendo luz, não se mistura com trevas. Mas a partir do momento que você é considerado justo, você tem acesso à sala do trono, você tem acesso a Deus, você pode ter um relacionamento vivo, íntimo e verdadeiro com o Deus verdadeiro. E assim como Abraão foi considerado amigo de Deus, você também pode ser considerado amigo de Deus, porque não tem a ver com você obedecer tudo, todo dia, mas tem a ver com a sua fé em Cristo Jesus. Então, quando você pecar, não fica com aquele sentimento de culpa eterno, fica 7 dias sem ler a Bíblia, porque você está se sentindo mal, você brigou com uma pessoa, falou que não devia, e você não consegue nem orar. Essa é a reação de um coração legalista. A reação de um coração que entende a fé e entende a salvação pela fé, ao contrário, você peca e você corre direto para o Pai, pede perdão, se lava rapidinho e se reconecta com Ele de novo, porque você não é aceito pela sua justiça, você é aceito pela justiça de Deus. E nós somos chamados a viver por essa fé. Abraão viveu baseado por fé, não de acordo com o seu contexto, com a sua realidade. Muitos irmãos têm sentenças de morte, sentenças de tragédia, e vivem provações como a de Abraão e outras até piores. Mas nós somos chamados a viver por fé. Como foi dito aqui na aula de novos membros, a filho do primo da Aline e da Nise, da Zine, o pai recebeu a sentença, que a criança não tinha cérebro, e que deveria ser tirada e abortada. Mas o pai não creu na expectativa, na esperança do homem. Creu contra a esperança. Levou a gravidez até o final, e os médicos diziam, vai durar minutos. E ela tem 13 anos de idade, passou por 48 cirurgias, e está viva. E a última cirurgia, ela falou para o pai, né? A Aline estava compartilhando com a gente, eu vou ali tirar uma cutícula e já volto. Então, eu não sei se eles são evangélicos de confissão? Não são evangélicos de confissão, mas está aí um exemplo de alguém que vive pela fé. Assim como tinha no tempo de Jesus, tinha judeu que era legalista e não judeu que vivia pela fé, está aí um não evangélico que vive pela fé. Porque esse é um excelente exemplo. A pessoa não vive baseado na realidade contextual, mas ele caminha de acordo com a palavra de Deus. Por isso que foi dito a Moisés, e Jesus repetiu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Nós vivemos pela fé nas promessas. Quando nós estamos diante de um cenário como esse que falávamos aqui no curso de novos membros, e foi falado aqui a respeito dessa situação que aconteceu com os esportistas essa semana, quando nós estamos diante dessa cultura decadente, meus irmãos, nós poderíamos começar a entrar num processo de depressão, de abandono da vontade de viver, porque cada dia mais o ministério da iniquidade avança. Mas como nós podemos viver de uma forma alegre, feliz, plena, num mundo tão tenebroso? Vivendo pela fé, como Abraão viveu pela fé, cercado de um cenário e de um contexto contrário, absurdo, nefasto, mas vivendo pela fé. Então, não é ter somente uma fé que vai te levar para o céu,
mas é viver nessa terra, diante do desafio de cada dia, diante do seu gerente, do seu patrão, do seu empregador, dos desafios na escola, na universidade, das enfermidades, seja o que for, viva pela fé. Caminhe pela fé. A fé não é só para salvar. A fé não levou só Abraão para o céu. Permitiu que ele peregrinasse mesmo em lutas e tribulações, vivo, ativo e pleno, porque viveu pela fé. Concluindo, que esse texto aqui nos ensina, a verdade teológica que eu quero destacar é que assim como Abraão foi considerado justo diante de Deus por causa de sua fé, nós seremos justificados somente crendo em Cristo Jesus. Voltando ao início da pregação para concluir, muitos hoje falam da necessidade de uma nova reforma na igreja. Meus irmãos, se nós queremos uma nova reforma, se nós queremos uma reforma na igreja, e a reforma protestante do século XVI não mudou só a igreja, mas mudou a sociedade, se nós queremos isso, uma mudança na igreja, uma mudança na sociedade, se nós queremos uma nova reforma, precisamos viver como os irmãos da reforma e os irmãos do primeiro século. Nós precisamos viver pela fé. Não é o que dizem a respeito da moralidade que é verdadeiro. O que é verdadeiro é o que Deus diz a respeito da moralidade, da sexualidade, da sociedade. O justo não vive de acordo com o tempo presente. O justo vive pela fé, vivendo na terra em meio a uma iniquidade presente, a cultura celestial e a ética do reino de Deus. Viva pela fé e compartilhe a mensagem da fé. Foi assim que a reforma aconteceu, a igreja foi transformada e a sociedade foi alterada. E somente assim nós poderemos ver uma igreja diferente, uma igreja evangélica brasileira ocidental diferente e vermos mudança efetiva na sociedade. Enquanto o falso evangelho, religiosidade e legalismo for promulgado, nós não teremos mudança. Mas é através do evangelho verdadeiro, salvação através da fé e trajetória e caminhada por meio da fé, é quando isso acontecer que nós poderemos colher os frutos que nós tanto queremos. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Nós queremos concluir essa preleção com uma oração e depois louvaremos ao Senhor enquanto nos despedimos desse culto coletivo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos aceita por aquilo que somos, nem por aquilo que fazemos. Não é porque nós temos valor intrínseco, não é porque nós somos bons de coração, porque se fosse por isso, nenhum de nós estaria de pé diante da sua santa justiça. Muito obrigado porque o Senhor nos vê como pessoas justas por causa dos méritos de Cristo Jesus naquela cruz. Nós declaramos a nossa fé em Cristo e nos deleitamos e agradecemos porque o Senhor nos aceitou. Nós te glorificamos porque nós temos acesso ao Senhor e podemos falar contigo na certeza que somos ouvidos, porque somos justos por causa do sacrifício de Cristo. Muito obrigado, e que nós possamos viver por essa fé, não só ter fé numa salvação que há de vir, mas viver por essa fé e compartilhar essa fé. Abençoa o teu povo, nos dá graça e um domingo na tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.